Madrugada de oração, madrugada de clamor, madrugada de resposta do Senhor. Como é que tá você? Tá tudo bem? Espero que você, a sua casa, a sua família estejam todos bem para a glória de Deus. Mais uma vez, estamos aqui buscando ao Senhor nesse momento de oração e palavra. Nesse momento que Deus está nos proporcionando de mais uma vez, de mais uma segunda-feira, de mais uma madrugada, estarmos na sua presença. Madrugada chuvosa, madrugada de frio, mas o Senhor nos aquece através do Espírito Santo de Deus. E bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Missionária Rosângela Guimarães. Mais uma vez eu sou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com você, fazendo mais um vídeo para a glória de Deus. Amém? Como é que foi o seu final de semana? Foi tudo bem? Espero que o seu final de semana tenha sido bênção para a glória de Deus, em nome de Jesus. Bom, assim, um final de semana bastante chuvoso, muita chuva mesmo. Mas o Senhor deu graça, foi um dia chuvoso e a noite não está sendo diferente, ok? Mas enfim, damos graça ao Senhor em tudo. Eu quero deixar uma palavra para mim e para você. Essa palavra se encontra no livro de Lucas, Lucas capítulo 5, o versículo, vamos ler apenas o versículo 5. Lucas capítulo 5, versículo 5, a qual diz: respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Em outra tradução tá, sobre a tua palavra lançarei a rede. Algumas está dessa maneira e algumas está dessas que eu li. Mas o significado é a mesma. Aqui a palavra do Senhor diz que Jesus estava ensinando a algumas pessoas junto ao lago de Genezaré. Mas a palavra do Senhor diz que a multidão apertava e Jesus estava na beira da praia. E Jesus estava falando da palavra do Senhor Jesus. Enquanto Jesus estava na beira da praia, Jesus avistou 2 barcos. Um desses 2 barcos era de Simão Pedro, aleluia. E Jesus foi até o barco, entrou no barco de Simão Pedro, mas quando Jesus chegou lá diante do barco, Pedro já estava lavando a rede. Pedro já estava limpando a rede. Por quê? Pedro era um homem pescador. Pedro, que é Simão, antes o nome dele era Simão, depois o nome dele passou para ser Pedro. Então, você sabe, Simão é Pedro. Então, a palavra do Senhor diz que Pedro já estava lavando a rede. E, com certeza, estava frustrado, porque Pedro era um homem pescador e a sua família dependia do peixe para poder ser sustentada e, além do mais, para Pedro vender, porque a profissão de Pedro era pescador. Então, necessitava de peixe para poder ter um fluido normal na sua casa, na sua família, nas suas finanças. Ou seja, através do peixe que ele pescava, ele vendia e sustentava a sua casa. E Pedro já estava lavando a sua rede, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, Pedro não tinha pego nada. Mas enquanto Pedro estava lavando a rede, ele estava escutando, porque ele estava lavando a rede, estava escutando Jesus ensinar a multidão através da palavra. E Jesus ainda falou assim para Pedro: Pedro, entrou no barco de Pedro, afasta um pouquinho para a beira da... Eu vou entrar na água dentro desse barco e vou continuar ensinando esse povo. E assim Jesus fez. Continuou ensinando o povo dentro do barquinho de Pedro, na beira da praia. E acabou, Jesus despediu a multidão e falou para Pedro: Pedro, agora nós vamos para o meio do mar. Vamos para o meio do mar, aleluia, e vamos para o mar alto, ou seja, no meio do mar. Então, Pedro assim obedeceu, Pedro obedeceu a voz do Senhor Jesus e começou a ir para o alto mar.
alto mar. Chegou no alto mar, Jesus virou, falou para ele, aonde foi que nós lemos a referência. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Pedro, ele ouvia, ele ouviu o ensinamento, enquanto ele estava lavando a rede, ele ouviu o ensinamento de Jesus. E enquanto Jesus estava na beira, dentro do barco de Pedro, Pedro ouvia o ensinamento de Jesus. O que é o ensinamento de Jesus? É a palavra do Senhor, é a Bíblia. Aleluia! A palavra do Senhor, a palavra do Senhor, nosso Deus, é como espada de dois gumes. Ela penetra mais na divisão da alma e do espírito. Olha aí, ela penetra lá dentro de nós, na divisão, aonde o homem não vê a alma nem o espírito, mas a palavra ela tem poder de penetrar na divisão da alma e do espírito de Deus. Aleluia, que a alma e o espírito vêm de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Pedro assim falou, Senhor, e Jesus mandou que Pedro lançasse a rede no mar alto. E Pedro falou, Senhor, trabalhei a noite toda, nada peguei, nada apanhamos, Senhor. Mas porque mandas, lançarei a rede. Ou sobre a sua palavra, lançarei a rede. E a palavra do Senhor diz que Pedro assim lançou a rede, aleluia. E a palavra do Senhor diz que quando assim Pedro puxou, a quantidade de peixe era tão grande, tão grande, tão grande, que Pedro teve que fazer sinal, olha aí, chamar os seus companheiros para vir ajudar, porque foi grande aquela pesca. Aonde tinha frustração, Jesus reverteu em milagre, em alegria. Onde tinha tristeza, Jesus trouxe alegria. Onde tinha frustração, agora tem contentamento. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, os companheiros vieram até Pedro e ali ajuntaram e conseguiram fazer uma pesca maravilhosa. Ou seja, a pescaria não serviu somente para Pedro, mas serviu para quem estava do lado também de Pedro. Aleluia. Ou seja, a pescaria, que é o milagre da pesca, foi tão grande que alcançou mais pessoas. Aleluia. Por que eu trouxe essa palavra? Nós estamos aí praticamente no mês de outubro, já praticamente 2026 já está na porta. E eu não sei como é que estão os seus sonhos, não sei conforme estão os seus projetos, não sei de nada da sua vida. Só sei de uma coisa, eu oro por você. Isso aí eu oro, graças a Deus. Então, mas Jesus conhece as suas necessidades. Pedro não conhecia Jesus, mas ele ouvia falar de Jesus. E quando Jesus falou para ele, lança a sua rede, Pedro obedeceu. Pedro era um homem pescador, Pedro era um homem conhecedor do mares, ele sabia onde tinha peixe, ele sabia qual era a lua que era boa para pescar, ele sabia de todo o detalhe, porque ele era pescador a vida toda, ele trabalhou no mar. Então, por ele trabalhar, por ele ser um pescador, qualquer um profissional na sua área, ele tem mais conhecimento, não é verdade? Então, Pedro que tinha conhecimento do mar, mas ele podia ter o conhecimento do mar. Mas Jesus é o dono de tudo, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Basta uma palavra, eita Jesus da glória, eita maravilhoso Deus, basta uma palavra. O que está frustrado na sua vida pode acontecer um milagre. Ainda que seja já no mês de outubro, está chegando o mês de novembro. Então, o que eu quero dizer para você? Tenha fé, tenha esperança. Esse quadro da sua vida pode mudar. Aleluia. Esse quadro da minha vida pode mudar. Porque 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. E um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. O relógio de Deus não é conforme o nosso relógio. O tempo de Deus não é conforme o nosso tempo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, onde tinha frustração, houve contentamento, houve alegria, houve prosperidade, aleluia. Não só para Pedro, não só para a família dele, mas para os companheiros que estavam do lado. Ou seja, ainda pode acontecer um milagre na sua vida. É só você crer e não desanimar, perseverar. Pedro era conhecedor do mar, aleluia, sabia de tudo. Mas o próprio Jesus é o dono de tudo, aleluia.
E Deus não terá prazer em atender você? Deus não terá prazer em me atender? Então não perca sua fé. Ah, já está quase acabando, 2025 está quase terminando, 2026 já está batendo na porta. Não importa. Não importa o dia, não importa o tempo, não importa a hora, não importa a estação. Se Deus quiser fazer algo na sua vida, Ele vai fazer. E se Deus quiser revirar, fazer uma reviravolta, Deus faz. Jesus, Deus é o dono de tudo. Deus, Ele pode fazer tudo. Ó, basta uma palavra. Basta uma palavra, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Pedro saiu dali maravilhado. Quem estava com Pedro, os companheiros, pôde sair dali maravilhado, pôde sair porque Jesus tinha feito o milagre ali acontecer. E eu quero dizer que na sua vida não é diferente. Deus pode fazer o milagre que tanto você almeja. E outra, e quando Deus fizer, não vai ficar só para você, não. Você vai contar o seu testemunho. Que talvez você está lutando por uma causa tanto desde o início do ano. Você lá na virada do ano, você fez um propósito com Deus e está aí protelando e nada acontece. Talvez o seu milagre não vem nem desse ano que começou. Talvez já vem de tempos atrás e estaria ainda não aconteceu. Mas não perca sua fé. Pedro falou: Senhor, trabalhei a noite toda, nada apanhei, mas sobre a tua palavra, porque o Senhor manda, eu lançarei a rede. Então, sobre a palavra do Senhor Jesus, é sobre a palavra do Senhor, eu profetizo o meu milagre, eu profetizo o seu milagre, eu profetizo que algo sobrenatural vai acontecer, uma reviravolta vai acontecer no nome de Jesus. Eu profetizo e creio que Deus fará o extraordinário, Deus fará o impossível, Deus fará algo sobrenatural. Não sei em qual área que você vai precisar, não sei se é uma área financeira, não sei se é uma área familiar, não sei se é uma área sentimental, área emocional, eu não sei qual área espiritual, eu não sei qual é a área que você está precisando, mas sobre a palavra do Senhor, Jesus, aleluia, autor e consumador da minha fé, eu lanço essas palavras e creio no impossível de Deus. Eu não sei as suas necessidades, mas o Senhor, que tudo vê, que tudo sabe, Ele conhece, Ele é conhecedor das suas necessidades e eu creio que Ele pode entrar com providência, porque é na palavra do Senhor Jesus que eu estou profetizando, é na palavra do Senhor Jesus, porque eu estou dizendo para o mundo espiritual, dizendo aonde que está travada a minha, sua vitória, que damos uma palavra, uma ordem, que vai ser realizada em nome de Jesus. Então não perca a sua fé, não perca a sua esperança, continue perseverando, continue orando, ainda que você já está lavando a rede. Não desista, não desista, não joga a toalha, não desista. Continua perseverando, continua acreditando, continua confiando que Deus é poderoso para reverter essa sua história e te dar um final feliz. Amém. A vitória que tanto você almeja, o Senhor é poderoso para te dar. Amém? Assim eu creio e profetizo nas bênçãos do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos estar orando sobre essa palavra, vamos estar profetizando sobre essa palavra que o sobrenatural de Deus virá acontecer em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Senhor, a Tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir as intenções do coração. E ela, Senhor, penetra na divisão da alma e do espírito, meu Senhor, meu Deus do céu. Que tremenda, Senhor Jesus, é a Tua palavra. Pai, acabamos, Senhor Jesus, de ler a Tua palavra. Pedro estava já frustrado, lavando a rede, Senhor, porque muitos necessitavam, Senhor, muitos dependiam de
Pedro, Simão Pedro, meu Senhor, para que pudesse, Senhor, ele comercializar e sustentar sua família. Pai, em nome de Jesus, ele tentou, mas ele não conseguiu, mas ele ouvia a tua palavra, e quando o Senhor falou, Senhor, deu uma ordem, vamos para o mar alto, Senhor, ele poderia questionar, ele poderia murmurar, ele poderia dizer, eu não vou para lugar nenhum mais não, ele obedeceu. Aqui já vimos um princípio, Senhor, que é a obediência, Senhor, abre porta para milagre, aleluia. Ele obedeceu a tua palavra, ele foi e seguiu. Quando o Senhor falou, lança a tua rede, e ele falou, Senhor, trabalhei a noite toda, mas porque mandas, eu lançarei a rede. Senhor, eu não sei qual é essa pessoa que está necessitando do milagre, eu não sei qual é o milagre que ela tanto almeja, mas sobre a tua palavra, Senhor, que nós lançamos, Senhor, é sobre a tua palavra que nós profetizamos, é sobre a tua palavra, Senhor Jesus, que nós, Senhor Jesus, acreditamos, Senhor, na tua providência, Senhor, é sobre a tua palavra, Senhor, e que já recebemos, Senhor, aquilo que tanto nós estamos necessitados, tanto nos pedindo, Senhor, esse milagre, Senhor Jesus. Pai, tu sabe, não é conhecedor de cada milagre, de cada necessidade. Tu sabe o milagre que cada um necessita. Você que está precisando de um milagre, você ora pedindo ao Senhor e fala para o seu Senhor qual é o seu milagre. Eu estou falando aqui, eu e Deus estou falando do meu milagre, mas você fala o seu milagre, aleluia, aquilo que você está precisando, porque o Senhor é poderoso para ouvir e atender o seu milagre no nome de Jesus. Não importa se já estamos no mês de outubro, final de outubro, para Deus não importa o tempo quem faz é o Senhor. Jesus é o dono de tudo, é o dono do tempo, Jesus é o dono de tudo, Jesus é o que abre porta, Deus é o que abre porta, Deus é o que fecha porta, Deus é que determina tudo que vai acontecer. Senhor, por isso, Senhor, rendemos graças a Ti, Pai, e confiamos sobre a Tua palavra, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor Jesus. Já profetizamos o milagre, Senhor Jesus, que sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome santo. Toma, Senhor Jesus, no decorrer dessa caminhada, no decorrer dessa semana, Senhor, toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Eu não sei as necessidades de cada um, mas o Senhor que tudo vê, que tudo sabe, Senhor, o teu Senhor sonda o coração, Senhor amado, o Senhor sabe, Senhor Jesus, de cada necessidade, Senhor, guarda, Senhor, os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Senhor, continua, Espírito Santo, nos guardando, nos direcionando os nossos caminhos, vai nos nossos caminhos, abre porta onde não tem porta, Senhor, tira todo obstáculo, Senhor, nos dá livramento, Senhor, de bala perdida, de assaltante, de tudo a qual não provém de Ti, Senhor, nos dê uma semana cheia das bênçãos do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor Jesus, eu creio, Senhor, no Teu sobrenatural, eu creio no Teu cuidado, Senhor. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu pastor, meu Senhor. Então nos cobre debaixo das Tuas asas, Senhor. Senhor, debaixo da Tua sombra estaremos seguros, meu Senhor amado. Senhor, nos livra de todo mal, Senhor. Repreende tudo que não provém de Ti. Abençoa as crianças, meu Senhor. Toma as criancinhas, cobre com Teu sangue, Senhor, os netos, filhos, sobrinhos, todas as crianças, Senhor, desse Brasil inteiro, Senhor, toda criança do mundo inteiro, Senhor, cobre com Teu sangue, livra, Senhor Jesus, das más intenções, livra, Senhor Jesus, de todo mal, Senhor, cobre essas crianças, Senhor, com Teu sangue, cobre a nossa casa com Teu sangue, cobre, Senhor, nossa família com Teu sangue, reverte, Senhor, nossa casa, nossa família, Senhor, nossas vidas
Cobre com as tuas vestiduras, meu Senhor Jesus. Cobre no Senhor com as tuas armaduras, meu Senhor amado. Repreenda tudo que não provém de ti, Senhor. E nos abençoa, Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E queremos contar, Senhor, os nossos testemunhos, Senhor. Queremos contar, Senhor, mas porque cremos, Senhor, porque o Senhor fará, Senhor, coisas grandes nas nossas vidas, Senhor. Cremos, Senhor, que o melhor de Deus virá e não tardará. Meu amado Deus, meu amado Jesus, meu amado Espírito Santo, cremos, Senhor Jesus, que teus ouvidos não estão agravados e nem as tuas mãos encolhidas, ó Pai. Profetizamos, Senhor Jesus, sobre a tua palavra, que o nosso milagre vai acontecer no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Deus é fiel e Ele é fiel para nos abençoar. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar a sua palavra. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Que você possa ter um início de semana cheio das bênçãos do Senhor Jesus. Que o Senhor possa dar livramento, que o Senhor possa te sustentar, que o Senhor possa trazer alegria para sua casa. Aleluia! Que o Senhor possa trazer as bênçãos, paz, alegria, amor, prosperidade, e que Deus possa estar de contínuo derramando as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Peço a você que ainda não se inscreveu nesse canal, que você possa estar se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E não deixe de visualizar, não deixe de ativar o seu sininho para quando os meus vídeos chegar, você já possa estar vendo, assistindo, tá bem? Deus te abençoe, um beijo nesse coração lindo e maravilhoso. Ficam todos com Deus. Eu agradeço vocês eu abraço vocês, eu agradeço vocês através das minhas orações, e que Deus possa estar cada dia mais abençoando as suas vidas em nome de Jesus. Amém? Ficam todos com Deus, na paz do Senhor Jesus.